Olá, eu sou o professor Gabriel Teodoro do curso Evoluir Qualificação Profissional e daremos continuidade à nossa aula 3 do curso de Operador de Telemarketing. O telemarketing agora, estaremos falando sobre o telemarketing ativo. Anteriormente falamos sobre o telemarketing receptivo, onde o cliente liga para ter uma demanda, um problema ou comprar um produto, certo? Sobre a demanda e problema, tendo ele de forma resolvida por você. Geralmente, os operadores ligam, entram em contato com os clientes ou possíveis clientes, oferecendo os produtos ou simplesmente colhendo informações para uma pesquisa. É chamado outbound, porque a iniciativa da estação acontece de dentro da empresa para fora, através da ligação dos operadores. A empresa vai até o cliente para obter informações ou efetuar uma venda. Nesse caso, a busca pelo cliente é feita pela empresa, não o cliente entrando em contato, mas sim a gente entrando em contato com o cliente. Desse modo, a gente vai caracterizar alguns dos princípios do telemarketing ativo. Requer cadastro e informações para as ligações. Então, a própria empresa ela vai dispor para você de uma lista de contatos ou através de sistemas, programas de computadores, ela vai desenvolver uma forma de você entrar em contato com esses clientes. Através desse contato, você vai trabalhar com o oferecimento do seu produto, do seu serviço, com o que é que você esteja trabalhando, está bem? Para isso, vai requisitar também um script, certo? Contendo as informações para o contato. Esse script, muitas das vezes, ele vem com uma saudação inicial para como você vai abordar, cumprimentar esse cliente, identificar se de fato você está falando com esse cliente e a partir daí você começa a desenvolver todo o atendimento em relação à venda, o suporte, auxílio a esses clientes, tá bem? O operador comanda a negociação. Nesse caso, a gente vai estar fazendo as propostas, oferecendo a ele as eventuais soluções e vendas de produtos e serviços. Picos de ligação e contatos previstos, ou seja, a gente dá a iniciativa a conversar com o cliente. Desse modo, a gente pode estar decidindo os momentos onde vamos ligar, a frequência com que a gente vai estar ligando, e inclusive, se tratando de contato ativo, existe um procedimento que é realizado, que é o agendamento. Ao você entrar em contato com o cliente, muitas das vezes o cliente não vai ter como te atender naquele momento específico que você vai estar ligando, e vai pedir que você retorne daqui a 10, 15 minutos, ou no dia seguinte, ou em um horário específico do dia. Então, nesse momento, você consegue agendar, programar para você estar retornando contato, em horário específico, ok? Trabalha em conjunto com outras mídias para oferecer produtos e serviços. Realiza a promoção e divulgação de produtos e serviços da própria empresa. Possui mais objeções, rejeição dos clientes. E isso a gente não precisa ver de uma forma negativa, está bem? Por se tratar dos dias atuais, a gente tem um comércio realizado de forma mais ativa da parte do cliente. Então, quando o cliente ele mesmo tem interesse em comprar, ele tem mais facilidade nos dias atuais de buscar o produto dele, seja na internet, no celular. Por conta disso, existe um maior índice de rejeição da parte do cliente no contato através de telemarketing. Trabalhando esse conteúdo, a gente vai entender que isso não torna impossível a missão do operador de telemarketing ativo. Pelo contrário, a gente vai conseguir trabalhar com persistência em relação ao cliente. A gente não pode ter desânimo nesse quesito. A gente vai conseguir enfatizar o conteúdo, o assunto para com o cliente. Requer um maior conhecimento de técnicas de atendimento e vendas pelo operador. Ou seja, a gente vai exercitar novamente, sinalizando a vocês, assim como no atendimento receptivo que a gente trabalha com conteúdo voltado a falar com o cliente e desenvolver essas técnicas enquanto a gente aprende a atender, a falar com o cliente, a gente tem um treinamento para isso, a gente também vai ter esses mesmos treinamentos também pela empresa contratante, para que a gente faça o atendimento ativo também da mesma maneira, abordando e oferecendo os produtos, soluções, a venda, certo? De forma que preserve também a imagem da empresa e alcance os objetivos, as metas. A venda direta e pós-venda de produtos e serviços. O que seria a venda em si e a pós-venda? Por exemplo, ao você vender uma linha telefônica, além de você prestar o serviço da venda, no momento que você está convencendo o cliente a comprar aquele produto, aquele serviço, você ainda tem que prestar o serviço depois. Ou seja, se ele tiver um problema com a linha telefônica dele, aqui ele pode requisitar suporte. Isso também se trata do pós-venda, está bem? Apoio à equipe de vendas e a outras áreas da empresa, suporte. Dessa mesma maneira, a gente pode trabalhar com o suporte técnico, ainda que seja na área de ativo, entrando em contato com o cliente para retornar com soluções
né? As aplicações, divulgação de campanhas promocionais e lançamentos de produtos e serviços. Ou seja, sempre que há uma novidade, você pode estar entrando em contato tanto com o perfil de cadastro de clientes já antigos, que participam do programa daquela empresa, dos produtos, serviços, já são clientes, quanto você pode estar buscando por novos clientes através das campanhas promocionais também. Agendamento de visita de vendedores e representantes a prospects e a clientes. Ou seja, você fazendo um agendamento para que essa pessoa receba a visita de um especialista que vai estar tratando sobre aquele produto ou serviço. Da mesma forma que a gente pegou como exemplo uma linha telefônica, a gente poderia trabalhar nesse conteúdo ainda assim, falando de agendamento. Por exemplo, o agendamento da visita de um negociador que possa ir mostrar como é que funciona o contrato, explicar como é que funcionaria o tipo de prestação de serviço, demonstrar como é o produto. Então, desse modo, a gente consegue estar fazendo esse agendamento, que ainda assim é uma ligação ativa. A gente liga, oferece a proposta desse especialista e está entrando em contato presencialmente. Serviço de apoio ativo às equipes de vendas, revendas e representantes. Dessa mesma maneira, nessa mesma linha de raciocínio, a gente pode estar marcando com que essa pessoa vá até ao encontro do cliente, onde ele possa estar fazendo a venda, a negociação dos produtos, esses especialistas, tá bem? A implementação de campanhas e estratégias de marketing de relacionamento. Lembra daquela ligação que a gente tem entre o nível operacional, o nível administrativo do supervisor e o nível da alta média administração, onde a operação também passa estratégias, passa resultados para a supervisão e a supervisão transfere para a alta média administração, onde eles vão estar pegando esses resultados e transformando em outras estratégias e encaminhando novamente para a operação. Então é essa comunicação que vai acontecendo através da operação no sentido geral, certo? Que vai implementar a iniciativa de novas campanhas e estratégias de marketing de relacionamento. O apoio à pesquisa de satisfação e análise de mercado. Existe também o telemarketing ativo, feito com a intenção de realizar pesquisas. Então, por exemplo, uma empresa determinada a melhorar a qualidade de seus produtos, ela pode iniciar uma pesquisa de satisfação para verificar como é que está sendo o atendimento em relação àquele produto, aquele serviço que o cliente já tem adesão, ou teve interesse em fazer adesão em certo momento, mas desistiu, mas ele ficou salvo no cadastro. A confirmação e acompanhamento de pedidos também. Assim como a gente tem a questão do atendimento receptivo, que a gente recebe ligações para passar orientações sobre um pedido que está sendo encaminhado, a gente pode também fazer ligações ativas sobre isso. Por exemplo, o cliente que fez um contrato de algum produto ou serviço e ficou de enviar alguma documentação. Essa documentação fica pendente. A confirmação e acompanhamento desse pedido pode ser feita a partir do atendente ligando para esse cliente para sinalizar, olha, o seu pedido que você fez, realizou, ele está aqui pendente ainda no sistema, porque ainda falta você enviar um documento X, um RG, um CPF. Então, enviando esse documento, a gente consegue dar continuidade. Então, essa ligação ativa, ela também existe, está bem? A cobrança de débitos financeiros. Essa daqui ela é muito famosa também na questão de cobranças. A gente vai estar vendo diversos tipos de atendimentos de call center, onde vai ser feito especificamente para negociação. A instituição pela qual você vai estar trabalhando, a empresa que você vai estar trabalhando, ela vai ter um catálogo onde vai ter vários clientes com perfil de dívidas, onde você vai poder estar entrando em contato, fazendo a negociação daquelas dívidas pendentes, tá bem? O atendimento ao cliente ativo. O princípio do atendimento ativo é entender que existe muita negativa do lado do cliente e cobrança do lado da empresa. Fala-se muito de metas e campanhas, mas antes de detalhar sobre elas, vamos abordar como funciona a comunicação com o cliente. As principais características do operador ativo são a abordagem rápida e precisa. Desenvolver uma comunicação que gera interesse no ouvinte e muita persistência, certo? Em relação ao atendimento ativo, sim, a gente acaba ouvindo muita negativa da parte do cliente, mas isso não impede da gente continuar persistindo. Quanto mais a gente entra em contato com um maior número de clientes, maior a chance da gente conseguir receber um sim. A gente não pode ter uma mentalidade de receber um sim para cada ligação. Isso não existe em atendimento ativo. A gente vai procurar o sim.
Na verdade, o nosso trabalho é buscar por esse sim. Claro, quanto melhor a nossa comunicação que a gente vai desenvolvendo, obviamente, ao perceber o porquê que o cliente diz não em uma ligação, a gente já consegue evitar esse mesmo erro em uma próxima. Então, isso daqui a gente consegue evoluir conforme a gente vai fazendo contato, a gente vai entendendo como é o perfil de cada cliente, o porquê aquele tipo de cliente, por que aquele perfil de cliente disse não naquela ligação. Então você já consegue evitar usar aquelas palavras e buscar palavras que trazem resultados mais positivos para aquele perfil de cliente. O perfil de cliente varia muito conforme você vai falando com eles, tá bem? Então, trabalhando com essas questões da abordagem rápida, hoje a gente vai entender que com o avanço dessa tecnologia, muitos clientes buscam seus produtos e serviços diretamente pela internet, pois tudo está ao alcance da palma da sua mão hoje em dia. Por isso, a recusa por ofertas ao telefone é bem maior, já que se ele tivesse interesse, ele teria mesmo procurado por aquilo que você já oferece. Contudo, temos as táticas de abordagem que variam de acordo com o script da empresa. Lembra que você já recebe treinamento específico? A empresa ela já se preocupa em como você pode abordar aquele cliente de forma mais resolutiva, onde você vai conseguir trazer os resultados que a empresa precisa, está bem? Então a empresa ela já se prepara para isso. Você vai ter que trabalhar em cima desse script de como é que você vai abordar o cliente. Mas sabemos que uma frase por si só não determina a qualidade de sua abordagem. O que define é a forma que você se expressa. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com algumas frases aqui. A primeira frase, exemplo. Boa tarde, falo com o Juarez? Aqui é Gabriel do banco Caixinha de Ouro e eu tenho disponível um cartão de crédito com um limite pré-aprovado de R$ 500. Quando eu falo com uma linguagem onde eu tenho interesse em demonstrar isso, é totalmente diferente de eu falar esse mesmo script de uma maneira onde eu vou estar soando robótico. Então, eu tenho que me preocupar em preservar. Por mais que eu fale isso 50 vezes no dia para 50 clientes diferentes, aquele cliente que vai estar recebendo aquela ligação, ele vai estar ouvindo isso pela primeira vez. Então ele precisa ter um incentivo em continuar te ouvindo e entender. Ele tem que despertar curiosidade nele. Então, por mais que a empresa me dê um determinado script em si, eu tenho que saber como falar. Porque não adianta nada eu pegar essa mesma fraseologia e dizer ela da seguinte maneira. Boa tarde, falo com o Juarez, aqui é Gabriel do Banco Caixinha de Ouro e eu tenho disponível um cartão de crédito com um limite pré-aprovado de R$ 500. Esse cliente, antes mesmo de você terminar de falar o script todo, ele já pode ter encerrado o contato. Eu preciso saber fazer o cliente prestar atenção no que eu estou falando. Para isso, eu tenho que entender ele de forma humanizada. Eu tenho que fazer com que essa fraseologia soe natural. Então, por exemplo, uma outra fraseologia. Oi, com quem eu falo? Oi, Sabrina. Aqui quem fala é Gabriel. Hoje eu tenho uma proposta imperdível de um plano de saúde para você e sua família. Poderia te falar um pouco sobre? Então, quando você aborda o cliente, ainda que você já queira falar um discurso inteiro, você tem que também saber absorver. Porque o cliente, quando ele começa a ouvir, e você não dá uma abertura para que ele responda, ele confirme com você, você acaba fazendo com que ele desista. Ele não tendo espaço para falar, ele vai encerrar o contato antes mesmo de você terminar de falar. Então a gente tem que saber ser preciso, deixar os momentos que ele responda. Mas Gabriel, e o cliente não pode responder que não? Quando ele responde que não para uma pergunta como essa, você já pode complementar com outra pergunta. E quando é que eu posso falar? Quando é que você está livre? Certo? Você não pode dar abertura para que ele saia da sua ligação sem deixar que você realmente exponha o seu interesse em falar com ele. Você não pode também desistir no primeiro não que o cliente dá. A gente tem que ser persistente, ok? Com isso, entendemos que é muito mais importante saber como falar do que decorar frases e falar de qualquer jeito. A gente tem que ter uma entonação humanizada durante a fala. O cliente é como você e percebe sua expressão, assim como você percebe a dele. A gente já consegue perceber se o cliente está tendo interesse ou não no que você está falando desde o início da ligação. Então a gente tem que ver se o cliente não está tendo interesse no que eu estou falando enquanto eu estou falando, eu tenho que mudar alguma característica da minha fala, eu tenho que mudar alguma fraseologia, acrescentar algo mais para que realmente venha ganhar o interesse do cliente. Não adianta persistir no mesmo tipo de discurso com todos os clientes, porque cada cliente tem um perfil totalmente diferente. Ao abordar o cliente, devemos ter o feeling para saber se o nosso cliente está prestando atenção no que você está falando ou não. Com isso em mente, devemos focar em um discurso que faça ele acompanhar sua linha de raciocínio e que prenda a atenção dele. Se o cliente estiver disperso, evite usar muita informação, mas chame a atenção dele para a conversa fazendo perguntas
que ele não possa dizer não. Como por exemplo, Anderson, olha como é bom ter um plano de celular como esse. Desse modo, sua internet é muito mais rápida e dura bem mais. Seria ótimo você fazer uma escolha como essa, não é mesmo? Bom, ele pensa, pô, se minha internet vai durar bem mais, tem uma qualidade melhor, é mais rápida, só tem benefícios, por que eu vou dizer não? Então ele responde sim. Então, tipo, você querendo ou não, você está induzindo esse cliente a vir para um discurso que você está criando. Então, fica muito mais fácil de você acabar persuadindo ele durante a ligação de ele aceitar a sua proposta. É evitar com que ele crie respostas como não, não quero. Você tem que trazer sempre uma pergunta para chamar a atenção dele, para ele não se distrair, ele não querer encerrar o contato. Isso que é prender, vincular o cliente a você. Está bem? O primeiro passo para você desenvolver um diálogo assim é você vender o produto para você primeiro, mesmo, e depois você vende para o cliente. Quando você encontra um motivo pelo qual você aceitaria, esse pode ser muitas das vezes o mesmo motivo do cliente. Imagine que você ganha um presente e esse presente é um ralador de cenoura, mas você não come cenoura. Apesar disso, seu presente é jogado fora? Não. Por isso, você deve vender ele não mais como um ralador de cenoura, mas como um ralador de qualquer fruta, legume, queijo, o que você tiver interesse. Então, por mais que você esteja vendendo um produto que do seu ponto de vista ele só serve de uma maneira, do ponto de vista do cliente pode servir para um outro propósito. A depender do produto que você vende. Você tem que buscar maneiras de vender aquele produto. Quais são as utilidades do meu produto em si? Quais são as vantagens? E isso é explorar características dos meus produtos, tá bem? Eu não posso isolar e condicionar a uma só utilização o que eu estou trabalhando. Então, a gente tem que ganhar a venda com o cliente, a confirmação, o interesse dele, pelo problema que o próprio cliente tem. Ok? Por exemplo, na questão de uma linha de telefone, internet. Se o cliente, por exemplo, ele tem dificuldade em manter a quantidade de gigas dele, acaba muito rápido, ele tem poucos gigas, ou o sinal dele não é ruim, a gente vai vender justamente as características que ele já tem dificuldade com o produto que ele já tem, por exemplo. Se eu estou convencendo ele a trocar de operadora, eu tenho que caracterizar que a minha operadora tem uma internet melhor, eu tenho que caracterizar que o preço da minha internet é melhor, de acordo com as dificuldades que ele encontra na própria. Está bem? O telemarketing híbrido. Geralmente, nesse estilo, a empresa realiza tanto o telemarketing ativo quanto o receptivo, com a mesma equipe de operadores. Ou seja, o operador que a gente já viu que ele atende receptivo, no momento de ociosidade dele, ele pode fazer os contatos ativos. Tanto o contato diretamente ativo, de ligar para o cliente, quanto o telemarketing também, no caso de chat, através de resposta por e-mail. Dica: para atingir o sucesso neste estilo de telemarketing ativo, você precisa planejar a ligação, ou seja, possuir um roteiro ou script de contato eficiente. Parâmetros para todos os atendimentos, ativo e receptivo. Os parâmetros eles são baseados em quê? Objetividade, formalidade, fidedignidade das informações, agilidade e conhecimento. Sobre eles, a gente vai descrever um pouquinho das características. A objetividade é uma qualidade atribuída quando o operador é direto em suas ações, sem perder tempo com especulações ou subterfúgios. Normalmente, a objetividade está relacionada ao fato de ser prático ou agir rapidamente, ser objetivo em si. Por exemplo, você está tendo que fazer um procedimento de segurança com o cliente. Nesse procedimento de segurança, você tem que preencher um formulário. O cliente, ele não precisa de certas perguntas no seu atendimento que não comprometam em si o preenchimento do formulário em si. Vamos lá. Em relação a uma ligação como essa, o cliente sendo abordado, tendo que preencher o formulário, você fazer uma pergunta que não pertence ao formulário, por uma questão de tentar criar um vínculo com o cliente. Por exemplo, você perguntar a um cliente que acabou de ser roubado se está tudo bem com ele. Não está tudo bem com ele, ele acabou de ser roubado, ele vai estar frustrado, chateado. Ele nunca vai te dar uma resposta positiva disso. Se ele não vai te dar uma resposta positiva disso, não tem um porquê você abordar ele dessa maneira. Então, há perguntas que não há necessidade, há informações que não há necessidade. Em um caso em que o cliente está perguntando para você sobre uma anuidade de um cartão, não há necessidade de você acabar falando sobre a questão do detalhamento da fatura dele.
ele está perguntando sobre somente o valor da anuidade. Então a gente tem que tentar responder de forma mais precisa possível com o que o cliente vem perguntando, trazer exatidão, porque isso ela vai acabar contribuindo com a questão do tempo médio de atendimento, que é uma característica que a gente vai ver um pouco mais à frente, que é uma das qualidades que o operador tem que ter. Ele tem que ter o menor tempo de atendimento possível. E quando você é objetivo, que você responde exatamente o que o cliente vem te perguntando, além de satisfazer o cliente, porque você está poupando o tempo dele, você ainda contribui com o desempenho da empresa. Porque quanto mais rápido você atende os clientes, mais tempo você tem disponível para atender outros clientes. Está bem? Sobre isso, a gente trabalha a característica da formalidade. A formalidade, a linguagem formal, é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em momentos que requerem mais respeitabilidade. Não confundir ser formal com falar palavras difíceis. Ou seja, vamos supor que você está falando hoje com um senhor de idade avançada, que não saiba mexer com a tecnologia atual. Então, ao invés de, por exemplo, você falar termos como smartphone, por que não fala o aparelho de celular? Fica muito mais prático para essa pessoa compreender essa linguagem. E você não deixa de ser formal, porque você trouxe uma linguagem mais adaptada àquela pessoa, mais acessível. A gente tem que ter o cuidado sempre de manter, obviamente, a educação e não trazer gírias, vocabulários que eles sejam poluídos, está bem? A gente tem que trazer sempre uma clareza na informação de forma formal. A fidedignidade das informações. O que é isso? Sempre que se comunicar com o cliente, é importante que você seja transparente em relação ao que você está fazendo. Como existe muita insegurança por telefone, qualquer quebra dessa segurança pode pôr em risco toda uma ligação bem-sucedida. Por exemplo, em uma ligação que você faça ativa, o cliente ele não sabe quem está ligando. E quando você liga para essa pessoa e ela te atende, você começa a se apresentar. Você se apresenta de uma empresa determinada. Vamos supor que você se apresente de uma empresa vermelha. Essa empresa vermelha, você passa todo o discurso sobre o seu produto, de como é que ele funciona. E no meio do discurso, o cliente te questiona alguma coisa e você muda a informação. Você passa a dizer que a empresa já não é mais vermelha. É uma empresa meio roxo. Então, isso já não serve para o cliente. Isso quebra a confiança da informação. Há exemplos. Por exemplo, você está falando com relação a um telefone. Você está vendendo uma linha telefônica para o cliente. E aí você diz que a promoção é R$40, que dura até essa semana somente. Entrou em contato com esse cliente uma vez. Ainda que você não imagine isso, você pode acabar ligando para esse mesmo cliente novamente. Ligando para ele novamente, depois de uma semana, você diz que essa promoção dura somente mais uma semana, R$40. E aí esse cara ele começa a receber várias e várias ligações dizendo que dura só uma semana e que o preço é R$40. Então ele começa a entender que essa informação é uma informação verídica. Você precisa trabalhar então com uma informação que realmente seja concreta. Você não pode manipular, influenciar com que a informação ela seja maleável. Está bem? Ela tem que ser sólida, concreta, você tem que transparecer todo tipo de informação para o cliente. Ele tem que estar ciente. Quanto mais segurança você transparece para o cliente, mais preciso é o seu atendimento, mais assertivo, maiores as chances de você trazer uma resolutividade maior para esse atendimento, está bem? Sobre a agilidade. Do que se trata em si a agilidade durante o atendimento? A agilidade está relacionada a ser rápido para se comunicar, fazendo com que você seja mais dinâmico em sua ligação, levando menos tempo para atender o cliente. Então, a agilidade ela também envolve, uma das características muito importantes, é a gente não fugir do assunto. Exemplo, você está falando com um cliente, preenchendo um formulário também, a gente faz muito disso em atendimento de telemarketing, tanto ativo quanto receptivo. E no preenchimento de formulário você pergunta, por exemplo, a cidade daquele cliente. E ele comenta que ele vive numa cidade em que você só ouviu falar ou visitou uma vez. E você começa a fazer comentários sobre aquela cidade. Ah, que a comida da cidade onde você mora é muito gostosa. Ou, eu tenho vontade de visitar o lugar onde você mora. Quando você parte para esse tipo de princípio de argumentação com o cliente, é uma argumentação que para o cliente, muitas das vezes, pode ser um desperdício de tempo, de fala. O cliente ele tem pressa.
Hoje a gente sabe que o atendimento em si por telefone para o cliente muitas das vezes não é satisfatório, justamente porque ele não tem interesse em conversar por telefone. Com os tempos modernos, o cliente ele tem muito mais interesse em resolver os problemas através de computador, através do celular, ou até mesmo indo para o local, mas evitando contato por telefone. Mas no seu atendimento, se você for de uma forma ágil, o cliente ele vai ter interesse em sempre entrar em contato com você. Principalmente se você for atendente ativo, isso é excelente para você. Porque o cliente ele tendo vontade de ser atendido por você, você vai conseguir trazer mais soluções da empresa para aquele cliente sempre que você entrar em contato com esse mesmo perfil de cliente. Então a agilidade, poupar o tempo do cliente é fundamental. O conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre seu produto, serviço, menos hesitação, tempo e conflitos com o cliente você tem. Da mesma forma, você gera mais segurança, economiza tempo e ainda traz a satisfação do cliente por ter sido atendido por alguém que domina o seu trabalho. Nesse tipo de característica, o que a gente vai desenvolver? Quanto mais conhecimento você tem sobre um produto determinado, você vai hesitar menos para poder falar com ele. Na conversa você não vai ficar interrompendo, falando, peraí, só mais um momento, aguarde só mais um instante. Isso diminui o tempo que você fica parando para falar com ele, certo? E o conhecimento não se preocupa, novamente. Você recebe todo o treinamento na empresa, você desenvolve com a prática, está bem? Não precisa se preocupar em chegar já fazendo tudo exatamente perfeito. A gente desenvolve isso tudo com a prática, conforme a gente vai desenvolvendo e crescendo dentro da empresa, está bem? O tempo e conflito com o cliente que você tem. Por quê? Quando você não tem segurança da mensagem que você está passando, o cliente ele pode questionar muitas das vezes o porquê. E aí você vai lá, busca uma informação. Exemplo. Vamos supor que você foi buscar uma informação sobre a questão de uma caixa de lápis. E aí você diz, não, um momento, senhor, eu vou buscar informação sobre se a gente tem essa caixa de lápis que você está buscando dessa marca. E aí você vai lá, busca informação sobre essa caixa de lápis. Quando você retorna para o cliente pergunta, e vem quantos lápis nessa caixa? Aí você diz, só mais um momento, aguarda que eu vou buscar esse tipo de informação. E aí você vai lá, busca a informação, retorna. Tem 12 lápis. E aí ele pergunta, e quais são as cores? E você vai continuar, só mais um momento, só mais um momento. Isso daqui, a gente tem que saber trabalhar. Por quê? Você realmente pode não saber a informação, não ter o conhecimento. Ter o conhecimento é excelente, é o nosso foco. Mas o objetivo é transparecer para o cliente que a gente tem a solução, ainda que a gente já não tenha o conhecimento para expor ele diretamente. Mas como a gente vai trabalhar com isso nesse momento? Primeira coisa, no mesmo local onde você foi buscar a informação de quantos lápis tinha também dizendo as cores. Por que você não buscou saber todo tipo de informação e retornou já com esse pacote de uma vez só para o cliente? Ao invés de você esperar que ele faça uma pergunta para pedir a ele mais um momento para buscar o mesmo tipo de informação. Já busca a informação completa. A gente não precisa ter o conhecimento todo da empresa de uma vez, mas quando o cliente buscar uma orientação específica, você tem que pensar em qual vai ser a próxima pergunta dele. Já procurar informações para a próxima pergunta que vai haver. Exemplo, um cliente ele não está conseguindo usar a internet dele naquele momento. E aí ele vai perguntar, e quando é que eu vou utilizar a minha internet? Então, você precisa vir dizendo para ele, olha, eu não consegui resolver o problema agora, mas quando é que você vai resolver? Não espere o cliente perguntar esse tipo de coisa. Isso também é falta do conhecimento. Então, a gente vai ter que buscar todas as respostas antes mesmo que o cliente pergunte. A gente precisa deduzir o que é que o cliente vai perguntar para já estar preparado e transmitir. Isso a gente transmite a fidedignidade de informação, a gente transmite a segurança da informação em si para o cliente. Ele entende que ele está sendo bem atendido por uma pessoa experiente, ainda que você tenha pausado em um breve momento para buscar uma informação de modo que ela seja completa, está bem? Sobre isso, a gente precisa então desenvolver uma característica que é a de dominar o meu próprio produto. Para você se destacar desde a entrevista, para entrar na empresa, no seu atendimento e também para futuras promoções, é crucial que você estude onde e com o que você vai trabalhar previamente. Então, você tem interesse em ingressar numa empresa onde ela vai estar trabalhando com telefonia,
Você tem que buscar estudar um pouco disso, conhecer do que se trata o atendimento telefônico, para você ingressar naquela empresa já tendo uma base, certo? Você não precisa se especializar antes, mas ter uma base do conhecimento para saber com o que você vai fazer, o que você vai estar fazendo ali dentro, planejar suas estratégias de comunicação antes mesmo de estar trabalhando com aquela área. Então, quando você ingressa com mais facilidade. Quando você vai fazer o estudo, você aprende com mais facilidade, porque você já tem um entendimento prévio. E até mesmo quando você for concorrer a promoções dentro da empresa. Quando você já atende o cliente há um tempo, e você vai fazer esse tipo de atendimento com ele em relação a promoções dentro da empresa, fica muito mais prático para você. Você tem um destaque, porque você conhece, domina o seu produto. As empresas disponibilizam treinamentos específicos sobre o produto ou serviço a ser prestado conforme a própria NR17. Por isso, se desempenhe o máximo possível para extrair das aulas e materiais disponibilizados para que você se desenvolva profissionalmente. As campanhas. As campanhas podem ser premiações ou benefícios que geralmente estão presentes no call center. Para concorrer a essas campanhas, são estipuladas as metas. Cada empresa trabalha com metas diferentes a critério de seus serviços ou produtos. Vejamos algumas delas. A primeira, sobre o índice de qualidade, TMA, número de ligações, pesquisa de satisfação e resolutividade. Sobre o que é o índice de qualidade. Quando o setor de avaliação ouve e pontua sua ligação, esse setor de qualidade é chamado de monitoria, onde eles avaliam como foi seu atendimento de procedimentos e informações corretas, até mesmo a sua cordialidade. Ou seja, em toda ligação que você faz, há uma chance de um monitor, aquele responsável por ouvir suas ligações, avaliar com uma nota, ele vai estar verificando, passando uma nota em relação a todo o atendimento que você prestou. Nesse quesito, o seu atendimento vai ter uma nota específica para aquela ligação. Vai ser somada isso a outras notas que você fez no mês e feita uma média. Essa média é o índice de qualidade que você teve naquele mês. Quanto foi a sua média no mês das suas notas? E essas notas, lembrando, elas vão verificar se você passou informações corretamente para o cliente, se os procedimentos que você fez foram feitos corretamente e até mesmo se você teve a cordialidade com o cliente. Claro. A próxima característica, muito importante para a empresa, é o tempo médio de atendimento. É o tempo médio de atendimento, o que define quanto tempo que você gasta aproximadamente por ligação com o cliente. Isso para a empresa vale muito. Por quê? Fora a questão do índice de qualidade que a gente já viu agora há pouco, o TMA ele vai falar o quanto que você fica disponível para atender mais clientes. Ou seja, quanto menor o tempo da sua ligação, melhor para a empresa. Por quê? O cliente que te ligaria agora, 2 clientes ligando ao mesmo tempo, se você consegue atender o primeiro muito rápido, você consegue ter disponibilidade para atender o segundo logo em seguida. Com isso, você fica mais tempo atendendo com tempos menores. Você consegue solucionar diversos problemas de diversos clientes. Então, o TML tem como foco buscar os operadores que estão fazendo esse atendimento com excelência, mais rápido possível. Porque fica mais dinâmico para a empresa gerenciar esse operador para horários de picos, onde ele vai conseguir diminuir a demanda de clientes, tá bem? O número de ligações vai impactar muito com isso. Por quê? Quanto menor o tempo de atendimento, mais ligações você consegue atender. E isso daqui é uma média ideal que a gente tenha, que ela anda lado a lado. Refere-se ao número de ligações feitas ou recebidas. Claro, feitas no sentido de você faz o atendimento de telemarketing ativo, ou recebidas no receptivo. E a pesquisa de satisfação, nota dada pelo cliente ao final do atendimento. Sobre a pesquisa de satisfação, a gente já trabalhou com argumentações voltadas a fazer com que o cliente entenda que ele tendo a demanda dele solucionada para você ou não, ele vai estar avaliando a sua qualidade de atendimento. E essa qualidade de atendimento não pode ser apegada a se você conseguiu ou não resolver o problema dele, mas sim a como você atendeu, como você tratou esse cliente durante a ligação, o quanto você se preocupou com o problema dele. Então, nesse momento, o cliente ele tem o discernimento de separar quem é você, o atendente, e a empresa que conseguiu ou não dispor da solução para eles, tá bem?
A resolutividade, a depender com o que você trabalha, pode ser uma meta de venda, uma de retenção, de evitar reclamações, entre outras características. A exemplo, uma empresa que trabalha com vendas, ela pode verificar a quantidade de vendas. Você conseguiu vender quantos seguros hoje? Ou ela pode verificar os valores que você vendeu. Você vendeu quantos reais em linhas telefônicas? Ou no sentido de retenção, o cliente ele quer cancelar um cartão de crédito. Você conseguiu evitar que quantos clientes cancelassem um cartão de crédito dele hoje? E para evitar reclamações, você atende saque, onde você vai buscar, antes de registrar a reclamação do cliente, verificar se você consegue trazer uma solução para ele. O cara está querendo cancelar porque não está conseguindo mais pagar a anuidade daquele cartão, a conta do telefone dele está muito alta, a da internet não está funcionando. Então, tentar trazer uma solução para ele, fazendo com que ele evite de criar uma reclamação. Então, essas são metas de resolutividade. Cada empresa ela pode apresentar de uma forma diferente, mas buscando sempre os mesmos objetivos. A solução, a resolutividade do ponto de vista da empresa, está bem? E nesse caso, a gente traz argumentos de como ter cuidado com a voz. A gente atendendo durante muito tempo, durante todo o dia, isso pode gerar prejuízos para a nossa voz. A gente tem que se preocupar muito com isso. Desse modo, beba sempre muita água, evite falar excessivamente. Sempre que puder, descanse a sua voz. Evite pigarrear, forçar a garganta, coçando ela, no termo popular, porque isso prejudica a sua voz. Desse modo, você deve fazer outras práticas como beber água ou comer alimentos como maçã e frutas cítricas que têm propriedades adstringentes e favorecem a limpeza e lubrificação. Desse modo, encerramos o conteúdo por hoje. Em relação a qualquer eventual dúvida que você possa ter, pode estar entrando em contato com o número de WhatsApp que estamos apresentando aqui e também nos siga nas redes sociais. Até mais!